Olá, seja bem-vindo. Quinta-feira, 29 de abril. Bom dia para você que nos acompanha. Agora são 9h01 da manhã e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 16.818 casos de Covid-19. Desse total, 15.915 pessoas já se recuperaram. Notícia boa, então. Ainda aguardam o resultado do exame 4.394 pessoas e o número de óbitos continua subindo. Chegamos, então, a 463 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 72 internações, sendo 38 em UTI, e dos casos suspeitos, são 16 pessoas internadas e até o momento 3 permanecem na UTI. Sobre a vacinação, 63.394 doses já foram aplicadas. Então, 35.091 pessoas já tomaram a primeira dose, ou seja, 14,91% da população. E 21.040 pessoas tomaram a segunda dose, representando então um número bem menor, 8,94% da população. Lembrando que esses dados são atualizados diariamente nos canais de comunicação da Prefeitura e, claro, a gente também traz essas informações para você aqui na TV Câmara Jacareí. E daqui a pouco a gente vai falar como está a vacinação e qual é o público-alvo dessa quinta-feira aqui na cidade. Hoje nós estamos recebendo o secretário de Comunicação da Câmara Municipal, Márcio Martinelli, que faz tempo que não vem no Bom Dia. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado, Leilane. Bom dia a todos que estão assistindo aí o Bom Dia Jacareí. TV Câmara fazendo aniversário, né? Completou ontem 13 anos e a gente entende que cresceu muito nessa década, né? Nessa primeira década. Agora, para as pessoas que estão em casa, às vezes fica uma confusão. É uma TV pública? É uma TV legislativa? Qual que é, de fato, o papel da TV Câmara Jacareí, que é uma TV legislativa? É uma TV pública e legislativa, né? O papel principal da TV Câmara Jacareí, no caso, é servir como uma forma de assessoramento para a Câmara Municipal de Jacareí. No caso, ela divulga os trabalhos dos vereadores, uma TV legislativa municipal. Nós também temos TVs estaduais e também em nível federal, que é a TV Assembleia, também a TV Senado e a TV do Congresso, especificamente. Mas a nossa tem o principal dever em divulgar os trabalhos dos vereadores para a cidade e, é claro, também fazer outros tipos de divulgação de informações por meio de matérias, de programas, que aí está mais voltado para a questão da saúde, do esporte, da mobilidade urbana, que não tem exatamente o mesmo vínculo com mostrar o trabalho do vereador, mas por ser uma TV pública, também é de obrigação que passe esse tipo de informação para a população. A cada 4 anos a gente tem uma mudança na Casa Legislativa, são 13 novas pessoas, né? 13 novas legislaturas. Qual que é a mágica, Márcio, para poder fazer uma TV, como você falou dessa questão do assessoramento do vereador, fazer uma TV que atenda 13 perfis diferentes? Qual que é o grande desafio disso? Na verdade, não há tanto desafio nisso, até porque, por ser uma TV pública legislativa, ela obedece à Constituição, logicamente ela obedece à administração, aos princípios que norteiam a administração pública. Então, independentemente da quantidade de vereadores, a gente tem que seguir o princípio da transparência, o princípio da impessoalidade, da impessoalidade e da publicidade. Então, independentemente das ideologias, das crenças e das vontades que ocorrem no plenário desta Câmara, a TV Câmara segue um único caminho, que é o caminho de trazer a informação mais limpa possível para a casa dos telespectadores. É claro que em alguns momentos específicos, sim, é necessário um pouco mais de diálogo para como vai demonstrar aquele trabalho daquele vereador ou vai demonstrar o trabalho daquele outro vereador, mas nada em que se caracterize como uma questão pessoal, uma questão de mandato, não. A TV pública, a TV Câmara Jacareí, é uma TV institucional e ela trabalha sempre para a população, independentemente de quem é o vereador, de quem é o presidente ou de quem vai chegar para essa casa. Perfeito. Peço licença, Márcio, que a gente vai conferir agora o primeiro episódio da série TV Câmara Jacareí 13 anos, que vai mostrar como foi o início, as primeiras transmissões, os maiores desafios e as conquistas da TV pública da cidade.
Então, senhores vereadores, senhoras vereadoras, neste momento, nós estamos falando para o mundo através desse microfone. A TV Câmara Jacareí completa 13 anos em 28 de abril. Ainda está na adolescência, mas há muito para celebrar. Neste primeiro capítulo da série TV Câmara Jacareí, 13 anos, vamos recordar como foi a implantação e os momentos históricos que tiveram o start em 2008. Mas os sonhos de se ter uma TV pública da cidade começaram bem antes. As sessões ordinárias da Câmara Municipal de Jacareí começaram a ser gravadas e transmitidas via internet em outubro de 2004. Mas foi em 2006 que se começou a esboçar a ideia de criar uma emissora de televisão com programação própria no Poder Legislativo de Jacareí. A gente conseguiu inaugurar a TV Câmara no dia 28 de abril de 2008. Mas aí também tive a grata felicidade de poder contar com o apoio profissional de alguns profissionais competentes demais, e aí gostaria de destacar o Rui Carlos Gomes, um técnico na parte operacional, um cara conhecedor de legislação. Tive também a felicidade de poder contar com o trabalho profissional da Sônia Soluna, uma jornalista também bastante competente, e também do meu assessor de comunicação social, que foi o Sérgio Domingues. A ideia tornou-se realidade em setembro de 2007, quando um projeto de lei deu o passo inicial para a instalação dos equipamentos e os trâmites legais para a colocação da antena. E começamos o processo, primeiro o processo legal, porque as despesas com o início da TV Câmara não estavam previstas nem no plano plurianual, nem na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nem na lei orçamentária daquele ano. Então, o primeiro passo foi convencer o chefe do Poder Executivo na época, que era o prefeito Marco Aurélio, a mandar projetos de emendas para essas leis, tanto para o plurianual, quanto para a LDO, para a lei orçamentária, e aí demandou um certo tempo. Sentei, fizemos uma reunião, foi montados os equipamentos, realizou a licitação, os equipamentos chegaram, eu montei a emissora, que naquela época eu estava praticamente sozinho, tá? Montou a emissora, montou os equipamentos, fez tudo que tinha que fazer, e aí veio a Sônia para a gente fazer e começamos a produzir. Tá? O produto que seria interessante ali era e a razão da TV eram as sessões plenárias. Teve que refazer não só um projeto para a transmissão, mas também novos equipamentos para a TV, que a TV exigia. Então foi feito isso. A partir daí também no princípio começou novos funcionários, depois veio a terceirizada para dar força e tudo mais e tal. E Jacareí está no que está aí hoje aí. E como hoje eu tenho uma empresa, eu trabalho para o Brasil inteiro, eu vou dizer para vocês, Jacareí é referência. Inaugurada oficialmente em 28 de abril de 2008, a TV Câmara Jacareí tinha basicamente o objetivo de transmitir as sessões ordinárias, as solenes e audiências públicas. Hoje, sem sombra de dúvida, é um dia importante para nós. Ganhamos hoje a TV Câmara. A transparência do nosso trabalho é muito importante para a população. A gente transmitiu a cerimônia de inauguração ao vivo. Foi um evento super bonito, super emocionante. A gente ficou muito feliz. E dali para frente foi a gente acompanhando o crescimento e o amadurecimento dessa TV. A transmissão da programação da TV Câmara se dava apenas 2 dias por semana, dividindo o sinal com a TV da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp. Os primeiros programas foram Gente em Destaque e o Espaço Parlamentar. Pouco depois, ainda somente na TV a cabo, a TV Câmara ampliou os horários e mais programas e boletins foram criados, como o Intervalo Cidadão e o Memória de Jacareí.
Aos poucos, a TV Câmara Jacareí entra no lar do jacareiense. O telespectador tem a chance de conhecer um pouco mais o dia a dia do Poder Legislativo e as pessoas anônimas que fizeram e fazem essa cidade crescer e se transformar. O papel da TV Câmara Jacareí segue sendo de percorrer ruas e bairros da cidade, sempre com boas e novas histórias. A primeira transmissão da sessão de Câmara, realmente ela foi marcante, né? E aí a gente tinha alguns telespectadores já que já interagiram com a gente, mandaram mensagem aí, pela internet. Nosso canal está pegando assim, o som está bom, o som está ruim. Então foram poucos, mas a gente teve manifestação nesse dia. Então a transmissão da primeira sessão de Câmara foi importante para a gente. No mesmo ano também, a gente começou a fazer as transmissões de sessão de Câmara também pela internet, né? Também não tinha, e a gente começou a transmitir também pela internet. Foram as primeiras experiências lá, de streaming, que o pessoal fala, A passagem para o canal aberto se deu em fevereiro de 2013. Era a TV Câmara mais acessível ao telespectador. Bastava ter uma televisão com sinal digital e pronto. A emissora estava à disposição e desta vez 24 horas por dia, 7 dias por semana. No final ele falou, se eu for presidente, o ano que vem, você já pode preparar que a gente vai juntar, para a gente juntar forças para a gente conseguir botar a TV aberta. E a TV aberta hoje está em Jacareí, porque o Itamar insistiu e bateu, e ele tem essa marca para Jacareí. A TV aberta, a TV Câmara de Jacareí, no canal aberto, e o HF Digital, foi o Itamar que colocou. Para que isso pudesse ocorrer, outras atrações tiveram de ser elaboradas para que a grade de programação fosse preenchida e novos programas entraram no ar. Então, além da gente ter programas, claro, que mostravam o trabalho dos vereadores, também foram criados programas que mostrassem o que estava acontecendo na cidade, na comunidade. Então, trabalhos relevantes, trabalhos significativos. A gente ia até o local ou as pessoas iam até a TV e eram entrevistadas, enfim. Isso deu uma proximidade muito grande entre a comunidade e a TV legislativa, que eu acredito que esse é um papel importante de uma TV legislativa que diferencia de outras TVs. Nestes 13 anos, a TV Câmara Jacareí continua com seu trabalho de exibir o município aos seus moradores. O objetivo é sempre estar em contato com a população e conhecer seus problemas, mostrar a criatividade das pessoas e ser uma prestadora de serviços para facilitar o dia a dia de quem mora aqui, ou seja, ser a TV pública da cidade. Muita coisa mudou, né, Márcio? O Márcio já está aqui há 7 anos, conseguiu acompanhar grande parte dessa mudança e, claro, da evolução também, né, Márcio? A gente tinha uma TV que era num formato e passamos por todo esse processo tecnológico evolutivo, né? Como é que foi ver essa mudança e hoje pensar não só na TV como a gente conhece, né, transmitida ali nos canais abertos, enfim, TV por assinatura, mas também na web? Como eu cheguei em 2014, muito disso já estava estruturado, né? A gente tinha hoje nós temos algumas coisas mais novas do que antes, mas de fato os servidores que me antecederam têm muito mais mérito em conseguir fazer essa base do que tanto a mim quanto qualquer outro que esteja aqui. É claro que essa questão da tecnologia, nós nunca tivemos muito problema, porque os servidores que aqui estiveram, sejam eles de carreira ou terceirizados, sempre foram competentes o suficientes para saberem que se você não acompanhar a tecnologia da informação, ela simplesmente te atropela, né? Então, nunca tivemos problemas em colocar isso em ordem. Tanto é que se hoje nós não tivéssemos o canal do YouTube, o streaming, a página do Facebook,
nós não tivéssemos migrado tanto conteúdo assim para a internet, muita coisa seria perdida pela cidade. Hoje nós temos vídeos no YouTube que ultrapassam 100 mil visualizações, 300, 500 comentários. Algumas matérias que se sobem na página do Facebook também tem um engajamento bastante grande, ou seja, nós conseguimos entender como isso era importante. Acredito que nessa parte o grande desafio é, na verdade, demonstrar para os vereadores, principalmente para os presidentes de Câmara, como o investimento nessa parte da web é importante para a sociedade. E, felizmente, na maior parte das vezes, eles têm entendido, tanto os vereadores quanto os presidentes de Câmara. Então, o desafio é esse, é mostrar que a TV Câmara Jacareí não é um gasto, é um investimento para a cidade e conseguir cada vez mais, é claro que agora o tempo é complicado, mas cada vez mais suportar esses desafios que chegam da tecnologia. Inclusive, você é uma pessoa jovem, está antenada, em todas essas questões da tecnologia, e com a sua chegada, a gente aqui da TV, até agradeço aqui publicamente, você teve justamente essa visão de entender essa necessidade de investimento, de comprar aparelhos, enfim, de tentar fazer com que nós aqui desse lado, que aparece aqui na TV, dos bastidores, tivéssemos condições para poder fazer esse trabalho com a maior qualidade possível. Então, eu até agradeço publicamente aqui essa sua participação efetiva na TV Câmara. Que bom, que bom. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Márcio. O município de Jacareí encerrou o primeiro trimestre de 2021 com um saldo de 702 novos postos de trabalho criados, um saldo positivo, então. O número é bem maior que o registrado no mesmo período de 2020, quando a cidade apresentou um saldo negativo de 369 vagas, isso lá no início da pandemia. Os dados foram divulgados ontem pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Nesse primeiro trimestre do ano, a área que mais gerou vagas foi a de serviços, com 568, seguido pela agropecuária, com 41 vagas, construção, 36, comércio 30 e a indústria com saldo positivo de 27. Os números divulgados mostram ainda que o mês de março também resultou em um saldo positivo na geração de empregos aqui na cidade, com 52 vagas, destacando-se então os setores de comércio e serviços. Lembrando que as vagas disponíveis são atualizadas diariamente e podem ser consultadas pelo site do PAT, que é o jacareí.sp.gov.br, lá no menu PAT. Os leves aqui da cidade voltaram a funcionar num período maior. E quem nos traz mais informações sobre o assunto é a jornalista Nayara Francesco. Nay, bom dia. Então, leve funcionando em período maior, mais fácil para a população poder então fazer o descarte correto do material, é isso mesmo? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Os leves de Jacareí acompanharam todas as restrições de horários na época da fase emergencial do Plano São Paulo de combate ao coronavírus e agora, na fase de transição, voltam a atender em um período mais longo aí durante a semana. São 12 horas de atendimento, ou seja, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Já aos sábados, o horário é das 7 da manhã até as 4 horas da tarde e esses horários já estão valendo, eles já estão vigentes. E Leilane, só lembrando o que é descartado, né? Quais são os descartes feitos nesses locais fixos de entrega voluntária? São óleo de cozinha, pilhas, lâmpadas, materiais de construção até 1 metro cúbico, móveis em desuso, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e sucatas em geral. E atenção aos moradores do Vila Garcia, porque o leve de lá ele tem um horário diferente dos demais. De segunda a sexta-feira é das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde e aos sábados é das 7 da manhã até as 4 horas da tarde. E quaisquer dúvidas é só ligar no telefone 156. Leilane, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Nay, pelas informações.
Mudando um pouquinho de assunto, a Caixa Econômica Federal conclui hoje, quinta-feira, o pagamento do auxílio emergencial aos beneficiários inscritos por meio do aplicativo e também o site do programa, além daqueles que fazem parte do cadastro único. Então recebem hoje 2,34 milhões de pessoas deste grupo que fazem aniversário no mês de dezembro. A Caixa também paga nesta quinta-feira os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família, cujo número do NIS termina em 9. Já amanhã, sexta-feira, será a vez de quem tem o NIS com o final de número 0. Lembrando que o calendário completo pode ser acompanhado no site auxilio.caixa.gov.br. A gente volta então a conversar com o secretário de comunicação aqui da Câmara Municipal, Márcio Martinelli. Márcio, lá no comecinho da nossa conversa você falou dessa questão da TV pública de atender as demandas da cidade, né? A gente percebe que a TV Câmara, ela tem muito esse perfil mesmo de ouvir o cidadão, de colocar o cidadão em destaque, de dar voz, de dar espaço para o cidadão se reconhecer, se ver, se enxergar. Isso tudo, né, falando de jornalismo regional, faz com que a gente precise entender a dinâmica de Jacareí, entender quais são as necessidades. Quais são os desafios, né, da gente pensar numa linha editorial para que isso aconteça de forma efetiva e de forma igualitária? Olha, eu acho que a linha editorial em si não é difícil de se pensar, até porque nós somos regidos pela lei, então é bastante comum, bastante simples o que exatamente nós devemos fazer. Eu acho que o maior desafio é tentar fazer com que essa informação, essas matérias, essa produção seja atrativa para a população. Acho que esse é o desafio maior e por muito tempo ainda vai ser. Por quê? Como uma TV pública, nós não temos um conteúdo, digamos assim, de entretenimento, de lazer, como o que é regido hoje pelos veículos de comunicação, basicamente. Então, você pensa num trabalhador comum, que acorda às 6 horas, chega às 18, 19 horas em casa, aquele pouco tempo que ele tenha tido como luxo. Então, obviamente, ele vai buscar aquilo que mais interessa. O que é? Geralmente para a sobrevivência dele, que é a questão do descanso, dele e da família, no caso, né, que é descanso, e para o entretenimento e para o lazer dele. Ele vai acabar buscando uma TV privada que possui um conteúdo que ele gosta. Ele vai acabar buscando um serviço de streaming hoje que capta essa atenção com muito mais facilidade. Ele vai acabar buscando a internet, o YouTube, em que ele consegue direcionar toda aquela atenção dele naquilo que ele gosta. Muito raramente ele vai buscar uma TV pública legislativa para querer saber o que o vereador está fazendo, o que aquele vereador que ele votou está fiscalizando, ou o que os vereadores têm fiscalizado em relação ao Poder Executivo. É claro que existem essas pessoas, mas hoje elas são exceções e não a regra. E também não nos cabe julgar o porquê disso, até porque a complexidade disso é bastante grande, mas que de fato existe, né? Então eu creio que esse seja o maior desafio, a TV Câmara tentar como se dissesse, olha, aqui está um conteúdo que não é tão divertido, que não é tão prazeroso para o seu bem-estar, só que é importante. É importante que você saiba o que o vereador está fazendo, quais os projetos que estão tramitando, de que forma que ele está fiscalizando o Poder Executivo, ou até mesmo saindo um pouco aqui da Câmara de Jacareí, lá fora. É importante que ele saiba o que tem de bom, que chegou de bom ou que está acontecendo de errado na saúde. O que tem de bom na cidade nesse fim de semana no esporte? Infelizmente, essa cultura ainda não acontece por diversos outros motivos. Então, o desafio da TV sempre, por algum tempo, será conseguir captar a atenção do consumidor de informação. E esse conflito é bastante desigual. Os jornalistas sabem como é difícil você captar a atenção nos dias de hoje, porque vocês têm diversos veículos de comunicação se convergendo. Então, a TV Câmara tenta fazer o seu papel e em alguns momentos conseguimos, em alguns momentos nós passamos a informação de uma maneira correta, de uma maneira, digamos assim, bastante abrangente no número de escala de pessoas, só que a realidade é que na maioria das vezes, infelizmente, o consumidor de informação ainda busca outros meios, outros tipos de informação que não seja a política da própria cidade. Talvez a internet, né, com essa agilidade, a gente consegue subir as matérias de forma individual para as redes sociais. Isso, claro, gera uma aproximação do público com o que acontece aqui e, claro, é uma porta para que as pessoas se interessem e assistam de fato nesse momento que sobra aí do dia a TV Câmara Jacareí. Creio que com o tempo isso seja cada vez melhor para a cidade,
porque a única forma do jacareiense se ver, ou ver quem ele conhece, ou saber da onde ele vive, é pela TV Câmara Jacareí. Né? A TV Vanguarda, embora faça um trabalho excelente para a região, não foca na cidade de Jacareí, raramente foca. Quando acontece, são outras situações. Então, no momento em que nós tivermos um pouco mais de consciência em relação ao local em que nós vivemos, talvez a TV Câmara Jacareí consiga demonstrar um pouco melhor o trabalho dela, que já nesse momento é de extrema qualidade, mas que depende dessas outras questões que está fora do nosso controle para que aconteça. Né? Essa questão do pertencimento, né, da gente se reconhecer como morador daqui, de valorizar a nossa própria cidade e de entender tudo o que acontece e, claro, tem impacto na nossa vida. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já. Orientações de segurança para os ciclistas. Use roupas claras, luzes noturnas, adesivos refletivos. Pedale pela direita e sempre na mesma direção do trânsito. Não pedale muito à direita, colado no meio-fio. Assim, os carros vão tentar passar na mesma faixa em que você está, mesmo que não haja espaço. Isso também te ajuda a evitar o perigo de buracos e bueiros sem tampa. Respeite os pedestres, pare nas faixas e nos sinais. A rua é de todos. Aí, se liga nessa fita, mano. 1/3 da rapaziada que morre no trânsito é tudo motociclista, Joe. Nada de fazer zigue-zague por aí, doidão. Não adianta diminuir a velocidade só na hora do radar, não, irmão. Siga seguro. Chega bem, é chegar com vida. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Antes de ser votada no plenário da Câmara dos Deputados, a maioria dos projetos precisa passar por uma das comissões permanentes da Casa. Algumas propostas nem precisam ir a plenário, são votadas exclusivamente aqui, nas comissões. Das 25 comissões permanentes da Câmara, uma das mais antigas é a Comissão de Finanças. Ela existe desde 1904, quando a Câmara ainda funcionava na chamada Cadeia Velha, no Rio de Janeiro. Sempre que um projeto implicar aumento ou redução de despesas públicas, ele precisa ser votado na Comissão de Finanças e Tributação. 35 deputados e deputadas são encarregados de analisar se as propostas ferem as leis orçamentárias vigentes ou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Também são debatidos e votados pela comissão projetos que tratam de temas polêmicos, como legalização de jogos, dívida pública, sistema financeiro e previdência. De assuntos cotidianos, como o preço do material escolar, a temas complexos, como comércio exterior, tudo passa pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara. Todas as sessões da comissão são transmitidas pelo portal da Câmara, www.câmara.leg.br. Estamos de volta, agora são 9h30 da manhã e a gente confere agora um pouco do trabalho realizado pelos vereadores aqui na Câmara Municipal. Primeiro destaque de hoje, do vereador Valmir do Parque Meia Lua, ele protocola pedido de informações solicitando esclarecimentos sobre a falta de limpeza em uma área de lazer no bairro Jardim Vista Verde. Próximo destaque de hoje, da vereadora Maria Amélia, ela pede em indicação que proprietários de terrenos no bairro Jardim Santa Maria sejam notificados por falta de manutenção. E o último destaque de hoje é do vereador Dude, que faz indicações solicitando manutenção de limpeza, capina e reparo no alambrado da escola EMEI do Pagador de Andrade, situada na Avenida Paulo Alves de Siqueira. Lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br.
Voltando aqui para a nossa conversa com o Márcio, que é secretário de Comunicação da Câmara Municipal. Márcio, você assumiu numa fase já crítica, né, como secretário de Comunicação, que foi bem em meio à pandemia, onde muitas coisas relacionadas à TV Câmara, né, a questão da comunicação, aconteceram. A gente precisou trabalhar por, eu não me recordo agora, mas mais de 6 meses, com uma equipe extremamente reduzida, né, e olha, eu confesso que não foi fácil. Do seu ponto de vista, como é que foi, né, ter esse momento, viver esse momento de limitação de produção de fato e, claro, depois a gente com a equipe toda completa trabalhar baseado em cima de protocolos sanitários para cuidar de toda a equipe? Não foi um momento desejável, né, mas foi um momento necessário para a TV e até para a cidade em relação à questão da pandemia que estava ocorrendo. Eu acho que a TV se saiu muito bem, né, neste momento, principalmente porque ela soube aproveitar o que daria para se fazer naquelas exatas condições precárias, vamos assim colocar. Então, por exemplo, as pautas, elas foram bastante filtradas. Então, se você tem uma equipe reduzida, logo você precisa de uma produção com um crivo maior, com um crivo mais rigoroso em relação àquilo que vai passar para a população. Naquele momento, no caso, era o momento da pandemia, era o momento do vírus, era aquele conhecimento do que estava acontecendo. Paralelo a isso, a TV ainda aproveitou-se desse momento de equipe diminuta para poder colocar algumas questões em ordem também que necessitavam, né, como questões de equipamento, né, e até mesmo fazer ajustes em relação ao processo de produção de matérias. Acho que foi um momento importante que a TV conseguiu aproveitar, já que estamos numa situação assim, então vamos fazer dela da melhor forma possível. E quando a equipe inteira voltou, esse processo já estava um pouco mais redondo e hoje nós conseguimos fazer de uma forma hoje muito mais limpa, né, muito mais traçada. Então, e tivemos também um benefício, embora todo aquele momento ruim, um benefício que me parece que ficou, de certa forma, consolidada, foram as entrevistas de forma remota, né? Nós precisávamos dar um jeito de conseguir continuar fazendo o nosso trabalho sem que que fosse extremamente prejudicado. De que forma? Vamos fazer online, como todo mundo, no fato da iniciativa privada, né, estava fazendo. E conseguimos, compramos equipamentos necessários e hoje, de certa forma, muitas das nossas entrevistas, muitos dos nossos programas ocorrem de forma remota. Esperamos que isso também continue mesmo depois da pandemia, né, porque é uma porta aberta para pessoas que nós não teríamos acesso, no caso da localidade de Jacareí. São as coisas boas que a pandemia nos trouxe, né? Só lembrando que a gente está aqui no estúdio, nós dois estamos sem máscaras, mas estamos respeitando o distanciamento social, claro, para a nossa segurança e para a segurança de toda a equipe. O governo do estado de São Paulo anunciou a prorrogação da fase de transição a partir do próximo sábado, dia 1º, isso até o dia 9 de maio. O horário do comércio e do setor de serviços foi ampliado para permitir o funcionamento. Então, ele vai entre as 6 da manhã e 8 da noite. Na prática, os estabelecimentos podem funcionar no máximo 8 horas por dia. O limite de ocupação continua em 25% da capacidade, assim como a vigência do toque de recolher, que acontece então das 8 da noite às 5 da manhã. Os parques estaduais e municipais também vão permanecer com horário de funcionamento já vigente, que é das 6 da manhã às 6 da tarde. O governo paulista segue recomendando ainda a manutenção do teletrabalho sempre que possível e o escalonamento do horário de entrada e saída para os serviços, comércio e também da indústria. Só lembrando que os números continuam altos, a pandemia não acabou, por isso a gente pede, encarecidamente que os cuidados sejam mantidos. Aí use máscara, mantenha o distanciamento, lave sempre bem as mãos. Bom, e a campanha de vacinação contra a Covid-19 continua aqui na cidade. Quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero. Lari, bom dia. Quem será vacinado hoje? A campanha continua? É isso mesmo? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. Hoje a gente traz informações sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Jacareí. Hoje a vacinação é destinada apenas para aplicação de segunda dose, Leilane, para idosos com 68 anos que receberam a primeira dose do imunizante no dia 5 de abril ou em data anterior. Lembrando que a segunda dose é de Coronavac e
pode ser aplicada no intervalo de 21 e 28 dias. O atendimento já começou às 8 da manhã e vai até às 17 horas em 7 locais diferentes da cidade. São eles o Educamais Jacareí, a UBS Central, o Educamais Esperança, o Educamais Paraíso, a Unidade Municipal da Saúde e da Família do Parque Meia Lua, a EMEA Funcino Vilhena da Silva, que fica no bairro Cidade Salvador, a EMEA Antônio Loureiro Cardoso Comendador, que fica no bairro Igarapés. É recomendado pela Secretaria da Saúde, Leilane, que o idoso vá no local mais próximo da sua residência para evitar problemas de locomoção e também aglomerações nos outros postos de vacinação. Para tomar essa segunda dose, é necessário levar o RG e a carteira de vacinação para provar que tomou a primeira dose da vacina. Lembrando também que a campanha Vacina contra a Fome continua. Então, se você pode, leve um alimento não perecível e ajude uma família em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia. Mais informações ou idosos com dificuldade de locomoção, entre em contato pelo e-mail vacina.covid@jacareí.sp.gov.br ou pelo telefone 156. Lembrando que os próximos grupos a serem vacinados dependem da chegada de novos lotes de vacinas para Jacareí. Essas informações são disponibilizadas no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. Eu volto com você no estúdio, Leilane. Obrigada, Lari, pelas informações. Falando ainda em saúde, a Câmara aprovou ontem, em sessão ordinária, o projeto do prefeito Isaías Santana que prevê a contratação emergencial de médicos diante do déficit do número de profissionais do programa Mais Médicos do governo federal, que são necessários para compor as equipes da Estratégia de Saúde da Família. O projeto foi aprovado de forma unânime e estipula a carga horária semanal de 40 horas. Os contratos terão vigência de 6 meses, podendo ser prorrogados sucessivamente, desde que não exceda o limite de 2 anos. O valor dos vencimentos será idêntico ao do programa Bolsa Formação, que, claro, era do programa Mais Médicos. Bom, uma nutricionista aqui de Jacareí está montando um consultório itinerante que vai funcionar dentro de uma Kombi. Isso com o objetivo de aproximar o profissional de nutrição da comunidade. Um consultório itinerante em construção. Esse carro, que está sendo reformado, em breve estará nas ruas de Jacareí. E quem vai pilotar é a nutricionista Rosilene. Eu acho que essa veia de empreendedorismo, essa coisa de querer contribuir com a cidade, essa coisa de querer ajudar as pessoas, me veio essa ideia de não esperar o paciente no meu consultório, ir atrás dele. Ela se formou há 2 anos. No momento, atende uma clínica, mas tem como objetivo, num futuro breve, levar o consultório para a rua e aproximar o profissional de nutrição da comunidade. E eu acredito que eu posso estar mais próximo de levar uma informação mais assertiva, de repente, né? Às vezes são coisas tão simples que a pessoa não sabe como lidar. Com o nutricionista mais próximo, dá para distinguir que nós estudamos a ciência. A trajetória até aqui não foi fácil. Rose trabalhava consertando fogões e cursou a faculdade com muito esforço. A compra da Kombi, seu futuro consultório, foi um dos grandes investimentos. O que começou com um sonho, agora se torna realidade. Agora é a parte palpável do meu sonho. Eu sonhei muito, idealizei muito, agora não. Agora eu posso tocar no meu sonho. É mais gostoso tocar no sonho. Então já é uma realidade para mim. Durante a semana, os atendimentos acontecerão em diferentes pontos da cidade. Já aos finais de semana, a ideia é fazer trabalho voluntário. É uma linha de trabalho assim bem simples. São pessoas que precisam assim de tratamento de pele por conta de uma má alimentação, de uma água não tratada. São questões bem básicas mesmo. De repente, uma aula de culinária, aproveitando bem os alimentos, de repente fazer uma xepa e cozinhar com eles.
Eu sonho com horta também. Eu tenho muitos projetos para essa nossa comunidade. A inauguração do projeto está prevista para a segunda quinzena de maio. O itinerário ainda não está definido, mas se você avistar uma Kombi consultório pela cidade, já sabe que ali é um lugar onde a saúde é prioridade. Mais uma vez a gente vendo, né, como o Márcio muito bem colocou, as pessoas da cidade se vendo, os projetos da cidade se vendo aqui também na TV Câmara Jacareí. Márcio, a gente já está chegando ao final, a gente vive um momento muito difícil quando a gente fala de orçamento, claro, isso Brasil afora é um grande desafio. Quais são as expectativas para a TV Câmara aqui para que a gente consiga entender, né? Existe possibilidade de investimento? A gente vai trabalhar com o que a gente já tem? Existe possibilidade de crescimento? Como é que estão as expectativas para esse ano de 2021? Acho que a priori a TV Câmara necessita de algumas questões relacionadas a equipamentos para se manter, para manter-se no ar. No caso, essa é a prioridade total. Então sim, existem alguns investimentos, mas em nível técnico bastante avançado, que não compete a gente comentar muito, até porque são só para manter o sinal no ar. A princípio não, depois que toda essa situação passar, que a arrecadação voltar a subir, que nós tivemos alguma condição, nós temos duas metas que nós queremos ver se nos próximos 2 anos talvez consiga ser cumpridas. Uma é a compra de um encoder, né, que esse encoder acaba transmitindo em HD, então para a pessoa na casa dela ter uma qualidade melhor das matérias, das sessões ordinárias, né? E depois nós pensamos também numa questão de tentar fazer um ao vivo para fora da Câmara, né? A mais distante, vamos colocar assim, de repente em eventos, em palestras, em teatro. Então a TV Câmara Jacareí iria até o local e de forma ao vivo conseguiria transmitir isso para toda a população da cidade. É claro que é um investimento um pouco maior, que neste momento não é, digamos assim, não é primordial, né? Existem outras coisas, principalmente no momento de pandemia, que precisa se averiguar melhor, mas futuramente, com as condições melhorarem, a TV Câmara pretende investir também nesse sentido do ao vivo. A gente hoje acontece, as nossas jornalistas entram ao vivo, mas de locais aqui da Câmara Municipal. Então isso vai possibilitar que elas entrem diretamente lá do link de vacinação, lá de onde está acontecendo a vacinação, do Parque da Cidade. O Márcio até brincou aqui que dá até para fazer exercício correndo com o equipamento, né, Márcio? Tomara que a gente consiga chegar nesse nível um dia. É isso, Márcio. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Leilane. Obrigado a todos que nos assistiram aí. Continue nos assistindo. É isso aí, continue nos assistindo. A gente fica por aqui. Mas ao meio-dia você confere a reprise dessa edição do Bom Dia e, claro, pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Um bom dia para você, se cuide e até amanhã.